Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença. Nesse exato momento, está iniciando mais um episódio da Casa Cast, o podcast que vem para mudar a sua vida pessoal, a sua vida profissional e trazer para você, empresário, empreendedor, a instrução que você precisa para ter uma vida muito mais próxima de pessoas que com certeza vão agregar conhecimento junto com você. E quando a gente entende que a gente precisa estar no meio das pessoas certas, tudo começa a mudar através da nossa atitude. O episódio de hoje eu vou receber um membro da Casa Millennium Club, que agora eu não vou revelar para você nos próximos segundos, mas eu quero desde já dizer para você, esse episódio está no ar através do nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer você por estar nos acompanhando e se você ainda não segue o nosso Instagram, @AyrtonMotaOficial, para você acompanhar os conteúdos de comunicação e oratória. E você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ayrton Mota, doutor oratória, e hoje eu estou aqui para mostrar para você como a comunicação tem mudado a vida de muitas pessoas, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Quero apresentar o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pela presença, Felipe Papek, um membro da Casa Millennium e se tornou um amigo. Quando eu falo Casa Millennium, a gente fala, Felipe, que todo mundo é de casa. E aqui hoje você está em casa, nós estamos te recebendo aqui com muita alegria. Você é um profissional que chegou perto de nós recentemente, mas parece que já está conosco há muitos anos. E eu quero conhecer você hoje, a sua vida pessoal, a vida profissional. Nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar sobre algumas dores que o empresário tem. E eu quero dar a palavra aqui para você, Felipe. Seja bem-vindo no CasaCast, hoje aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui participando e poder contar um pouco da vivência, como é que eu conheci, então, a mentoria, o clube. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a toda a equipe que está aqui comigo, RF Mídia, que é a produtora desse podcast. Você que precisa produzir o seu conteúdo, produzir o seu podcast, é na cidade de Canoas o lugar que você vai fazer isso. E aqui no link desse YouTube, desse podcast, nós vamos deixar o @ para você acessar a RF Mídia, que tem trazido solução para tudo aquilo que a gente faz quando se envolve comunicação. A minha assessoria também que está com a gente, muito obrigado, Marília, por estar acompanhando aqui. A minha esposa, Fernanda, e o Miguel, que estão assistindo de casa também. É um prazer e nós vamos levar um papo aqui muito leve, descontraído, mas muito precioso para sua vida. Felipe, nos primeiros minutos aqui desse encontro, eu quero conhecer um pouco mais sobre você, de onde que você... Um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua cidade. Antes do Felipe se tornar um empresário, empreendedor, eu quero, juntamente com todo mundo que vai assistir aqui, conhecer um pouquinho sobre o Felipe antes do empreendedorismo. Perfeito. Então, é um prazer. Eu sou o Felipe. Hoje eu sou casado com a Márcia. A gente está praticamente 10 anos juntos. Sou de uma família alemã, com raízes, então, germânicas. A gente... cresceu na cidade de Picada Café. Hoje nossa família e nossa fábrica também é de lá, então temos as raízes lá. E sou muito, muito grato e sou muito devoto a Deus por tudo que Ele me proporciona também. Então essa é a minha breve história de vida. Como empresário, eu já atuo há mais de 20 anos, porque a nossa empresa é uma empresa familiar. E eu comecei desde pequenininho, né? Eu falo sempre quando o pessoal me pede, quantos anos tu trabalha? Eu falo desde sempre, porque desde sempre estou lá enchendo o saco no bom sentido, trabalhando junto. Então, desde que eu posso me lembrar, eu já estava envolvido nessa função, então, de fábrica. Nossa fábrica tem um produto que são esquadrias de alto padrão. Hoje é a Maco Esquadrias, o nome da nossa empresa. Então, estamos firmes até hoje, mais de 45 anos de história. Muito bom. Estrutura de família, Felipe. Quantos irmãos? Desde que idade que você começou a atuar na fábrica? Eu quero saber um pouquinho dessa parte aí, lá do começo da Maco Esquadrias. Hoje, a Maco é constituída de 3 sócios, que é meu pai e meu irmão, que hoje toca mais a empresa junto comigo, né?
Então, o Carlos, que é meu irmão, ele fica mais na parte administrativa de fábrica, financeiro, e eu fico mais na parte comercial. Não sei te precisar, Ayrton, qual que foi o momento que eu iniciei na empresa. Como eu falei, foi desde muito cedo, mas os primeiros passos ali na parte mais de ajudar nosso pai em orçamentos, em apresentação, foi lá com 15, 16 anos. Então, desde ali eu fui mais me aprofundando para esse lado, então, da questão comercial. Claro que eu participei já de todos os processos internos de produção, de fabricação, então hoje eu tenho convicção de falar para o cliente que que eu sei produzir, eu sei como uma esquadria tem que ser concebida do começo até o final. Então, com o andar do tempo, com a expansão da empresa, com o crescimento, a gente teve que diversificar. Hoje tem uma equipe inteira que nos auxilia, tanto no escritório como na fábrica. Então, a gente ficou mais dividido em tocar a parte comercial e a parte de produção, que são extremamente importantes, divididos entre meu irmão e eu. Quem é o mais novo? O Carlos, mas por pouca diferença. Pouca diferença? Um ano e 10 meses, praticamente. 1 ano e 10 meses. Isso mesmo. O Rafa vai ser pai aí daqui um pouquinho, Rafa, viu? Daqui uns meses você já pode encomendar o segundo. Isso aí. Já tá... o Felipe vai dar a instrução para você como é que faz isso aí da forma correta. Mentoria com o Felipe. E conviver com um irmão idade próxima, Felipe, eu vejo que hoje a relação de vocês, eu conheço vocês já pessoalmente, vocês estão caminhando do meu lado. Essa relação ela é muito saudável. Sim. E a comunicação que tem entre vocês dois hoje é nítido que existe realmente não só uma parceria de negócios, mas uma proximidade e um afeto de família. Como que foi lá no início dessa trajetória de vocês como crianças e de lidar com o dinheiro? Como é que a família conviveu com essa parte de nós temos que dar a bicicleta para o Felipe ou não, ele tem que trabalhar? Como é que você conquistou e como é que tu alinhou essa parte de dinheiro, família e trabalho junto? Bom, a nossa família sempre foi e é muito trabalhadora. Hoje a gente tem 2 ramos na família, que é a nossa empresa de esquadrias, e também temos um ramo de restaurantes, que é um café colonial na cidade de Picada Café. Então, desde sempre, os nossos pais nos ensinaram princípios básicos, que seriam a honestidade com o cliente, a honestidade com todo mundo que está ao seu redor, e também nos ensinaram que somente com o trabalho tu consegue chegar honestamente no teu objetivo. Então, não existem atalhos, tem certas coisas que têm que ser passadas para se chegar ao objetivo principal. Tanto que hoje meus pais tocam ainda o café colonial, levantam cedo, fazem questão de cuidar de tudo para ter tudo bem feito, com aquele carinho, com aquela dedicação. Então, isso foi nos passado desde cedo. A gente teve uma educação onde a gente foi ensinado a sempre ajudar nossos pais e sempre ter os pés firmes no chão para alcançar um objetivo, um investimento. Vamos supor, para comprar um carro, os nossos pais sempre orientaram, seja o que você é, não almeje muito mais do que você precisa. Queira mostrar o que não tem. Isso mesmo. Pegada. E isso isso forjou nosso caráter até hoje, e faz parte da nossa vivência e nos mantém firmes para tomar decisões também. Muito bom. E aquela briga de irmão, ela existia? Ela ainda existe? Ou era só no começo ou nunca existiu? É natural. Acho que os irmãos, ainda mais nós, como temos uma proximidade de idade muito, muito perto, muito então, perto, né? Sempre existiu, mas com o passar do tempo, isso foi substituído por tanto admiração, respeito e ciência, que que os dois estão trabalhando no mesmo propósito, um não está puxando para um lado, outro para o outro. Isso é uma vantagem muito grande de você trabalhar em família, né? Então você está com o objetivo claro, você sente que a outra pessoa também está mirando aquele objetivo. Isso é bom. Então essa parte é muito importante. Isso é bom. Eu fico feliz de conseguir me aproximar mais de ti hoje, Felipe, aqui. A gente tem encontros que a gente faz online, às vezes até mesmo presencial. E quando a gente fala da Casa Milênio, a gente entende que mesa, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, aproxima as pessoas. Quando a gente tem uma intimidade com alguém, então para eu acessar hoje a tua casa e estar jantando contigo na tua mesa, eu preciso ter muita intimidade contigo. Sim. E essa intimidade que hoje, existem
níveis de intimidade, né? Lá dentro da comunicação da oratória, a gente vai aprender sobre a prosêmica, que a prosêmica mostra a distância social que você tem de uma pessoa, a distância que você já começa a invadir o espaço íntimo dela. E quando eu vejo você e o seu irmão alinhados dentro da empresa, na mesma visão, no mesmo propósito, eu fico grato e começo a visualizar que ainda existem empresários no Brasil que priorizam as empresas familiares e que conseguem manter uma empresa familiar. Porque eu trabalhei em empresa familiar desde muito cedo e quando eu comecei a treinar equipes, todo mundo falava a mesma coisa para mim. Ayrton, empresa familiar não dá para você fazer treinamento. Empresa familiar, a esposa quer a xícara aqui, o marido passa e coloca a xícara aqui. Então, é um caos total. Realmente isso acontece. Mas as outras empresas que não são familiares, elas têm os mesmos problemas. Só que em proporções diferentes. E tudo está ligado realmente à comunicação que você tem com as pessoas ali dentro. Então, se você vai falar com seu irmão, ali dentro ele não é o teu irmão. Sim. Ali dentro ele está atuando dentro da Max Quadrias em determinada função. Então, a Casa Milênio nasceu para isso, Felipe. Para aproximar as pessoas, para elevar o teu nível como empresário, para cuidar de você na parte financeira, na parte de comunicação e oratória. Então, o clube hoje se tornou um ecossistema de negócios que quando eu vejo uma empresa como a sua hoje, que não é somente criar esquadrias ou não é somente fazer uma abertura, não é fazer uma janelinha. Sim. É entregar para o cliente uma experiência. Sim. É uma experiência que realmente não está disponível no mercado com preço de tabela. Sim. A gente tem hoje um atendimento, a Maco Esquadrias tem um atendimento que prioriza a você viver uma experiência para que a sua obra, para que a sua casa tenha de fato não só uma janela, mas que a gente esteja junto nessa janela. Quando você olhar para aquela abertura, para aquele perfil, para aquele vidro, você vai lembrar da Maco. Então, é isso que vocês vêm construindo. Eu quero parabenizar vocês aqui por toda a trajetória que a família de vocês implementou e tenha certeza que se você está aqui hoje com a gente, é porque o seu pai e a sua mãe criou coragem, plantou uma semente, que hoje você e o Carlos estão levando essa semente adiante e com certeza nós ao lado de vocês e vocês junto com a gente se torna muito mais fácil, né, de vencer essas barreiras. Mas me diz uma coisa, Felipe, como que foi a trajetória de trabalho e escola? Como é que você vinculou isso? Teve um momento que você teve que parar de trabalhar para priorizar os estudos? O seu pai deu aquele puxãozinho de orelha ali, Felipe, você tem que estudar. Como é que foi essa parte? Bom, a gente veio de uma criação, Ayrton, onde nossos pais, eles não tiveram tanto acesso à escola, mas faziam questão que a gente tivesse isso. Então, a gente completou os ensinos médios, fundamentais, médios, fez graduação depois também em faculdade, tanto eu como o Carlos. Então, isso sempre foi uma vivência muito forte na nossa família, de você ter o trabalho, mas em primeiro lugar ter a escola, ter o ensino, porque é aquilo que vai te dar a base do teu conhecimento depois para aplicar no trabalho. Então, nunca foi ou um ou outro, sempre foi escola primeiro, depois, quando a gente voltava da escola, sim, se teria tempo disponível, após os estudos, a gente começava a ajudar na empresa. Então, sempre foi assim desde o começo. Desde o começo. E aí a primeira bicicleta, então, veio do trabalho do Felipe. Depois do boletim, todo aprovado. Tudo aprovado. Então tá tudo certo aqui. Agora vocês podem escolher vamos escolher a bicicleta que você quer, mas antes a gente vai olhar o boletim. Isso mesmo. E tem um ponto bem... que eu me lembro até hoje, né? Eu acho que quando você, desde criança, tem um objetivo lá que você almeja, você consegue fazer qualquer coisa. Então, ou a bicicleta, ou uma bola, ou uma viagem, alguma coisa assim. Eu sempre me lembro que antigamente a gente andava bastante a cavalo, né? O pai prometeu para nós, se você passar se eu não me engano, acho que foi no ensino fundamental ainda, você ganha o cavalo de presente. Então sempre foi nessa vivência. Entregar, você se dedicar para ter o prêmio depois no final, né? Sim, isso é muito bom. Quando estava contando a tua história no começo da jornada ali, Felipe, eu lembrei... do meu começo também, foi aos 14 anos que eu falei assim pro meu pai, eu vou sair de casa e vou começar a trabalhar. Meu pai falou assim, não, Ayrton, não precisa começar a trabalhar agora, não tá faltando as coisas aqui, você ainda é muito novo. Como eu sou caminhoneiro, eu saio para viajar e a sua mãe ficar sozinha, então fica aqui. E eu fui trabalhar escondido.
Aos 14 anos eu ingressei no mercado da construção civil, balconista de loja, e fui trabalhar escondido. E quando eu comecei a minha atividade dentro do material de construção, Felipe, eu tinha um prazer que era quando o carroceiro da madeireira não ia, que eu era o balconista. Então, se faltasse uma peça lá, era eu que ia cobrir o trabalho. Então, para mim, andar com aquele cavalo na cidade, carregando areia, brita, argamassa, na época era ainda aquela argamassa branca que nem existe hoje mais, cimento pozolã, coisas que lembram a minha infância. E eu tinha um apelido de da madeira e da carroça na escola. E enquanto eles riam de mim naquela época, que com certeza passou um pouquinho aí na tua infância, a gente começa... Aquilo não me incomodava. Porque dentro já existia uma chama ardente do empreendedorismo. Sim. Então, eu sabia que eu estava me esforçando para trabalhar, só que viria algo em troca. Então, eu imagino que é essa a lei que o teu pai plantou dentro de vocês. Vocês precisam fazer para que depois aconteça. Hoje, a geração de hoje, nós temos aí crianças com 5 anos com iPhone 17 na mão. É verdade. Que nem sabe o quanto que é o esforço que precisa, quantas horas precisa se dedicar para isso. Então, a maior habilidade que hoje um empresário pode fazer, independente do segmento que ele tem, é vender o seu conhecimento. Porque se você vende só uma esquadria, você se iguala a um nicho que já existe no mercado. Então, não, eu não vou te vender uma esquadria. Eu sou da Max Esquadrias, eu vou te mostrar uma consultoria de como eu vou solucionar o teu problema, em quanto tempo, como que funciona. É uma consultoria. Então, esse processo de você tomar a decisão de sair cedo de casa para fazer a diferença dentro do trabalho, isso é lindo demais. Sim. E ver isso dentro da família de vocês, eu fico alegre de conhecer vocês pessoalmente, o Carlos também. E nós vamos caminhar durante longo tempo juntos. Com certeza. E aquele jantar que você participou junto com a gente no Coco Bambu, a experiência que você teve ali de estar próximo de outras pessoas, de nichos diferentes. Como é que você vê hoje esse contato de se conectar com as pessoas nível Brasil, nível... você não faz esquadrias, mas você tem o mesmo problema que eu. Como é que você se conecta aí nessas conversas e a experiência de você estar em eventos como esse? O que foi muito interessante no jantar é que eu conhecia uma pessoa do jantar só de vista. Então, foi muito interessante você, ao mesmo tempo, estar num ambiente totalmente desconhecido, mas parecia que o ambiente estava todo mirando num propósito, que era todo mundo evoluir naquele lugar. Então, isso me chamou a atenção absurdamente. Então, você conversava pós-evento e antes do evento com as pessoas, principalmente pós-evento, você falava com alguém e você via, poxa, essa pessoa tem um pensamento e tem uma visão muito parecida ou quer evoluir muito mais também como a gente. Então, esse foi o ponto principal que me chamou a atenção. Então, não tinha uma pessoa que parecia estar desalinhada ou que pensou, não, isso não é para mim, eu acho que eu vou manter como é que eu tô, não vou querer aplicar isso à minha empresa. Então, isso me chamou muita atenção e para mim hoje até me grava muito, porque você está no ambiente certo, com as pessoas certas, você pode alinhar o seu produto e a sua mente para sempre evoluir. Perfeito. É muito bom a gente tá nesse ambiente que as pessoas... eu falei isso nos meus stories ontem. Você estar caminhando com pessoas que já chegaram lá. Ou ela já chegou ou ela está voltando de lá. Então, as pessoas estão alinhadas no mesmo... E aí, o propósito não é ir jantar. É que muita gente não entende isso, né? Muita gente falou mal do Pablo Marçal quando ele lançou aquele estrogonofe dos R$5.000. E muita gente não entende isso, que não é um prato realmente que vale os R$5.000, mas é o acesso que você tem ali. E se você acha que realmente não vale estar jantando com o Pablo Marçal por R$5.000, não vá. Sim. Você tem o livre-arbítrio de escolher isso. Sim. Mas o nível de conhecimento das pessoas, Felipe, no empreendedorismo, elas travam realmente porque elas não estão dispostas a pagar. E quando eu falo a pagar, é o preço do teu tempo de sair da tua cidade para ir até um jantar e o preço de dinheiro realmente. Porque tudo que é bom custa caro. Sim. Tudo que é bom custa caro. E quando a gente fala de nível de evento, pode ter certeza, um ingresso Diamond hoje que vai ter um benefício para o teu negócio, ele vai custar de R$5.000 a R$30.000.
Então, só que nesse ingresso Diamond você vai se conectar com o Pablo Marçal, você vai se conectar com o pai do Neymar, com o Thiago Nigro. É esses caras que estão lá nesse ingresso mais caro. E eu até falei uma coisa bem interessante no meu stories também, que foi no dia de ontem, que o gaúcho em si, ele tem uma trava para o empreendedorismo. E eu queria saber, no teu ponto de vista, na tua percepção, como é que você entende hoje o nosso mercado aqui gaúcho, aonde que a gente realmente trava, e como que você hoje vence algumas barreiras lá na Serra Gaúcha para fazer que essa empresa não pare no mesmo lugar, que ela continue crescendo. Sim. O que você pode dizer hoje para o empreendedor gaúcho que vai assistir a gente aqui em nível de conhecimento, de crescer, nível de estrutura empresarial? Bom, Ayrton, eu vejo que a gente tem 2 pontos. Eu tento tratar eles como positivos. Para você ter outra visão de mercado, nós aqui do Rio Grande do Sul, para a gente ter outra visão de mercado de empreendedorismo, eu acredito muito na força de você expandir sua mente saindo aqui do estado, indo para São Paulo, indo para Santa Catarina, indo para outros lugares e vendo como é que funciona. Porque, como você falou, outros estados, realmente o pessoal tem mais a mente aberta para empreender, então, de fato. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma força muito grande. A gente pela cultura italiana, germânica, que se instalou aqui, a gente vê de fora, de outro estado, comenta com pessoas de lá, tanto que a gente tem muitos clientes que não são daqui, vieram morar para cá e falam, não, a gente vai comprar do gaúcho, a gente vai comprar de alguém que é do Rio Grande do Sul, justamente porque a gente tem confiança, sabe que o pessoal é sério e vai entregar. Então, isso é um ponto super positivo e tem que saber ser aproveitado. Porém, para você expandir sua visão, para você expandir sua mente de negócios, nada melhor que você buscar uma consultoria, buscar algum auxílio que te ajudem nisso também. Porque é aquela velha história, se você está num meio de empresários que não estão pensando em crescer, você também não vai crescer. Então, eu acredito que você tem que sair um pouco da sua bolha para buscar o novo. Ótimo, com certeza. A gente precisa ser reconhecido fora da nossa bolha muitas vezes para que o nosso estado nos reconheça. Sim. Então, ser reconhecido Isso aqui é difícil, a gente é reconhecido fora primeiro, para que depois nós sejamos reconhecidos dentro da bolha. Felipe, me conta como que foi a experiência de estar na Alemanha, visitando os teus fornecedores e me diz uma coisa, tem a massa que eles falam realmente lá, é a mesma daqui da Serra Gaúcha? Lá tem realmente a cultura, aqui a gente tem a cultura germânica na nossa Serra Gaúcha, e se a gente for lá e aqui é a mesma coisa, como é que foi essa experiência da Alemanha para ti? Bom, a gente procura sempre participar de feiras, de eventos, então essa feira que a gente participou na Alemanha é a maior feira do mundo do nosso setor. Então, se eu não me engano, é o 4º ano consecutivo que a gente participa. Então, a gente sempre busca aí trazer tendências, principalmente em valorização ao nosso cliente. Então, do pessoal ver uma esquadria lá, instalado, um lançamento, e a gente poder logo falar para o cliente, trazer para o cliente, para ele ter essa experiência também. Então, isso a gente consegue proporcionar hoje. E quando a gente está na Alemanha é muito engraçado, porque na nossa cidade, na nossa região, que é a Serra, é muito dividida a questão da cultura germânica com a cultura italiana. Mas quando a gente está na Alemanha, parece que a gente está em casa, sabe? Está caminhando do lado no nosso quintal, se sente muito familiar. Então, toda a raiz que preservou na nossa cidade aqui no Brasil, com a imigração dos antepassados, a gente vê muito forte lá. Tanto que, então, a gente se sente em casa lá também, né? Você foi lá, você consegue passear e curtir um pouquinho da Alemanha ou o foco lá é trabalho o tempo todo mesmo? Como é que é a experiência da feira? Bom, para uma otimização de viagem, sim, a gente normalmente vai alguns dias antes, fica lá para se habituar e tudo e ir preparado para a feira. Durante a feira, o foco é totalmente na feira, porém, o nosso fornecedor, por ele ser da Alemanha, por ele ter raízes lá também, é muito familiar também. Então, você tem o tempo durante o dia na feira, de noite você sai a algum restaurante típico, então essas partes são muito, muito similares ao que a gente tem em restaurantes na nossa região, e você tem um tempo de desfrute também, porque o trabalho eu acredito que seja isso também, seja algo que te proporcione estar bem, desfrutando do que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você encara de uma forma muito leve.
Então, isso a gente consegue ter essa percepção lá. A gente está lá para trabalhar, está de olho em novas tecnologias, novos produtos também, mas, ao mesmo tempo, está aproveitando muito o espaço. Então, isso a gente carrega e isso a gente nos deixa muito leves quanto a uma viagem de trabalho. Sim, verdade. O desfrute, ele é extremamente... ele acaba sendo uma peça junto do trabalho, né? Uhum. Eu gostei dessa ideia, o Marília, eu gostei dessa ideia do desfrute e da gente se habituar na cidade antes de chegar, porque quando o pessoal me convida para palestrar, eu vou começar a pedir uma passagem 2 dias antes para eles. Sim. Pro Rio de Janeiro, porque daí eu já vou para Copacabana, já começo a me habituar, né, Wesley? O que tu acha? Wesley gosta. E se não tiver café lá também, a gente leva o Wesley. O Wesley é o nosso passador de café oficial. Né? Porque estar em um lugar que você não conhece... Agora, no dia 22, nós vamos estar no Rio de Janeiro. E até eu vou falar pro Rafael que eu preciso me habituar com Copacabana primeiro antes de palestrar lá. Né? Então, não tem como... Vão levar a assessora junto, levar a família junto. Essa viagem vai sai mais cara. O desfrute, Felipe, ele está altamente ligado quando a gente tem família, propósito e o nosso trabalho alinhados em relação a isso. O que mais me chama a atenção hoje, dentro do trabalho que eu venho fazendo com as pessoas de vários nichos, né? Então, a gente tem um médico, advogado, tem você que é um empresário da área do... posso dizer que é do Matcom, da construção civil, que envolve várias coisas junto. A gente recebe um depoimento de alguém dizendo o quanto que a gente consegue agregar na vida delas. Isso não tem dinheiro que pague, né? Sim. E a gente pode sair daqui, fazer uma palestra em Dubai, e se a gente receber um feedback positivo lá, já valeu a viagem, já pagou. E quando a gente alinha a parte... Muitas pessoas perguntam para mim, Ayrton, como é que tu consegue vincular... Deus nas tuas coisas sem ofender uma outra religião ou sem ofender uma outra raça, né? É que, na verdade, a gente não mistura Deus, né? Deus está em todas as nossas coisas, Sim. Tanto na viagem, no desfrute, no descanso, no trabalho. E aí, nasce uma pergunta, né? Pô, mas propósito, todo mundo fala de propósito hoje. Você abre as redes sociais, você vem aprender sobre propósito, qual é o seu propósito? E fundamentado dentro da Bíblia, a maioria das pessoas não sabe o que é propósito. Porque você pode estar fazendo o seu propósito e não estar ganhando dinheiro com ele. Quando eu comecei minha trajetória, eu perguntava, Senhor Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, eu estou cumprindo o propósito, estou comendo salsicha. Tem alguma coisa de errado nesse negócio. Não, só que o propósito não está ligado ao dinheiro que você vai ganhar. É o quanto que você serve as pessoas primeiro, né? Sim. Então, se eu espero de você algo em troca, eu já estou servindo errado. Esse é o... Quando você falou da Alemanha, que você foi lá, da viagem, eu começo a ver o quanto que o empresário daqui tem que se movimentar o pé para fazer as coisas acontecerem. É isso mesmo. Você, como empresário, teve que tirar dinheiro do seu bolso, comprar passagem, estar lá na Alemanha para trazer para o seu negócio o que a Alemanha está fazendo de diferente. E não só a Alemanha, outros países que também têm a agregar com a gente. E aí agora eu estava indo para... Semana passada, conversando com um empresário, ele disse assim para mim, Ayrton, você tem que ver o que é empreender nos Estados Unidos. E eu disse, rapaz, mas eu recém comecei a empreender em outros estados do Brasil, você já está dizendo para mim ir para os Estados Unidos. Então, a vida nos traz esses degraus, né? Sim. Felipe, como é que foi o pior momento para você dessa trajetória, Felipe, empresa, família, que você pensou em desistir, ou você até mesmo falou com a sua esposa assim, ó, a gente está num momento difícil, a gente vai ter que remanejar as coisas. Teve um momento que você pensou em parar? Eu acredito, Ayrton, que o principal dom do empreendedor é sair um pouco do ambiente, se olhar o que ele está fazendo e ter a consciência e a humildade, principalmente, de arrumar isso. Teve 2 momentos que realmente foram alguns momentos muito marcantes, mas 2 principais, onde a nossa empresa ela se fundou com material de esquadrias que era madeira. Então, no momento que a gente colocou um novo produto, que é o PVC, que o nosso fornecedor é da Alemanha, tudo, a gente viu que precisava uma reestruturação. Só que eu tentava abraçar o comercial, o financeiro,
logística, tentava abraçar tudo e achava que eu ia dar conta de tudo. O momento que mais virou a chave da nossa empresa foi quando a gente delegou funções, principalmente minhas e do Carlos, deixou uma confiança muito maior um no outro para fazer sua função, porque eu preciso muito dele e ele precisa que eu faça bem meu trabalho também. Foi nesse momento que, antes de estruturar dessa forma, a gente pensou, poxa, tá demais, vou me sobrecarregar, eu acho que não é esse o caminho, talvez vamos parar por aqui. Mas a gente teve a consciência de cada um, então, assumir uma parte e desde lá foi uma virada de chave na nossa empresa que a gente só conseguiu evoluir mais ainda. Nunca afetou a parte familiar em relação ao seu casamento, ao casamento do Carlos, esse momento de ter algum atrito, dizer assim, ó, a empresa familiar vai acabar, vamos cada um para o seu lado fazer as suas coisas. Teve esse momento que você pensou, ou a família mesmo pensou, que se a gente seguir, pode ser que falte dinheiro, então vamos parar por aqui? Teve esse momento de desânimo da família? Bom, nesse ponto, Ayrton, não tivemos justamente por aquela primeira parte que a gente teve, onde a gente falou de ter um propósito bem definido, de sonhar junto num crescimento, numa nova realidade que você busca, mas também pela questão da nossa criação, de dar um passo de cada vez. Então, não fazer um passo muito além do que você consegue e no meio do caminho ver que não ia dar certo e você tem que desistir. Então, por a gente ser criado de uma forma muito sólida também, a gente sempre buscou dar um passo de cada vez, subir um degrau de cada vez, almejando, claro, algo maior, mas a gente nunca teve que dar um passo muito maior que a perna e voltar 5 degraus. Então, por isso que foi construído tudo de uma forma muito sólida. E quando a gente teve que reparar algo, foi algo recente que a gente teve tempo para fazer. Então, por isso foi muito, muito sólida a nossa trajetória até aqui e com certeza vai continuar sendo. Duradoura. Isso. Muito bom. Você que está chegando aqui agora, nós estamos falando hoje com um empresário gaúcho, Felipe Papek. É uma honra estar te recebendo aqui, Felipe. E nós temos alguns patrocinadores que estão junto com a gente nesse programa, que estão incentivando cada vez mais. E a Macro Esquadrias é uma delas, é um apoiador oficial da Casa Milênio e também um patrocinador oficial para que esse momento esteja acontecendo. Esse programa é exclusivo da Casa Milênio Club e quem participa dele são membros que estão junto comigo. A Casa Milênio Club, ela proporciona para você, empresário, aproximação de pessoas que vão trazer você para um próximo nível e que vão preparar você para os melhores momentos da sua vida. Onde a gente traz estrutura familiar, estrutura comportamental, desenvolvimento humano, nós falamos de comunicação e oratória, mas existem 3 habilidades que eu entendi, Felipe, que era altamente importante aprimorar na minha vida. O que me trouxe até aqui foi 3 habilidades essenciais, que é a oratória, relacionamentos e network. Esses 3 elementos juntos são o que eu levo todos os dias para as pessoas e que eu também entendi que eu precisava ter essas habilidades aprimoradas. E foi com essas 3 habilidades que nasceu o Comunique Experience, que é o nosso evento que vai acontecer dia 1º de agosto em Alphaville, São Paulo, junto com Bruno Avelar, Thiago Kennisley, onde a gente vai trazer uma imersão em um sábado inteiro com empresários do Brasil todo. Perfeito. Quero mandar aqui um abraço, um patrocinador oficial nosso que vai estar com a gente no palco no dia 1º de agosto, Magno Contábil Empresarial. O Magno é um empresário, Felipe, do Pará, estado do Pará, e é um homem que viaja todos os estados buscando conhecimento. Ele é da cidade de Itaituba, uma cidade pequena, e as pessoas lá da cidade dele olham para ele e dizem assim, o que você quer viajando no Brasil todo investindo dinheiro nisso? Então, tudo aquilo que você investe o seu tempo, o seu dinheiro e a sua atenção, pode ter certeza que em algum momento vai dar certo. Com certeza. Quando você foca naquilo que você realmente quer, não tem nada e nem ninguém que pode parar você. Felipe, vamos retomar aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer aqui mais uma vez a tua presença. Estou feliz de estar te recebendo aqui. E para você que não sabe, nós estamos inaugurando o CasaCast hoje. E você, Felipe, é a exclusividade, é o nosso ator que está aqui hoje, é o nosso empresário de sucesso.
E quando eu olho para esse logo aqui nessa tela, me passa um filme na cabeça de todas as pessoas que me ajudaram para chegar aqui onde a gente está. E ver hoje você dentro dessa construção que está acontecendo, eu me sinto honrado de ter você. Felipe, qual é a solução que a Maco entrega hoje? Quem são os clientes que a Maco atende? O que a tua empresa hoje soluciona no mundo e para quem? Fala um pouquinho para nós da tua empresa, por favor. Vamos lá. A Maco é uma empresa familiar de 45 anos de história, focada em soluções em esquadrias de alto padrão. Uma esquadria diferenciada porque a gente consegue entregar muito mais conforto para o cliente, segurança e sanar muito das dores que ele está percebendo que vão melhorar realmente na vida dele. Então, ter essa percepção, em vez de só vender um produto a mais, você sanar uma dor do cliente é o principal ponto que nos diferencia, porque é nisso que a gente acredita. Então, se um cliente está com problemas na casa dele, de algum vizinho, alguma questão acústica, a gente consegue solucionar. Se o problema dele é segurança, a gente consegue solucionar. Se a questão dele é justamente a questão térmica, como a gente tem na Serra, a gente consegue solucionar. Então, primeiramente, é entender o que está causando a necessidade do nosso cliente e fazer com que um direcionamento, uma consultoria para o produto adequado para ele. Não é justamente pegar lá uma receita e replicar para todos os clientes. Então, a gente tem esse foco justamente em entender o cliente primeiro para saber o produto ideal para indicar para ele. Muito bom. E quais as regiões que hoje vocês atendem? Rio Grande do Sul, todo o Brasil? Como é que é o foco hoje da região para o pessoal que está assistindo aqui conseguir falar com vocês? Bom, por nossa empresa ser voltada justamente num produto personalizado, a gente mantém nosso foco no Rio Grande do Sul. Temos um foco, a nossa sede então fica em Picada Café, temos showroom em Nova Petrópolis, que é do ladinho de Gramado também. Então mais a região Serra, Caxias do Sul e região metropolitana. A gente já tem várias obras entregues no litoral também, que é uma região que a gente atende. Tem uma obra muito bacana rodando em Santa Catarina, aqui na cidade de Chapecó, que é uma obra sensacional também. Porém, a gente tenta sempre caminhar com os passos firmes. Então, não adianta a gente querer entregar no Pará e em Tocantins, sendo que a gente não vai ter uma proximidade muito grande com o cliente e sabendo que a gente pode ter dificuldades. Então, antes de poder oferecer o produto para o nosso cliente que a gente sabe que vai fazer diferença na vida dele, a gente vai estruturar muito bem para conseguir atender ele num primeiro ponto, né? Muito bom. E toda essa parte comercial da empresa está na tua mão? Hoje a gente tem uma equipe que está junto conosco na empresa, então não é somente comigo. Claro que eu sou responsável dessa parte comercial da empresa, só que tem uma equipe sensacional que nos auxilia nisso. Sim, sim. Toda a liderança, toda a gestão empresarial na parte da venda, hoje está na tua expertise. Isso mesmo. Muito bom. E Felipe, você está preparado para ser capa da revista Poder e Negócios? Já que você está na Casa Milênio, entrou no clube, acessou o clube. Essa revista aqui, ela faz parte de um conceito. E muito mais do que ter a Maco Esquadrias ou até mesmo a própria imagem do Felipe aqui, essa revista ela traz um empoderamento principalmente para os teus clientes. Que é ver a marca, que é ver o Felipe estando em outros países buscando conhecimento. E todo mundo que entra na Casa Milênio Club, lembrando a você que o clube não é algo acessível, ele não está disponível. Você precisa fazer você precisa preencher o formulário para que nós vamos avaliar você. E você obrigatoriamente precisa passar por 6 encontros de mentoria comigo. Então, assim, para você chegar no conceito que o Felipe chegou aqui, que vai estar participando com a gente também no evento de São Paulo, é muito mais do que fama. Eu digo que hoje você estar dentro de um clube de negócios é muito mais do que ser famoso. É realmente você estar conectado com pessoas que vão fazer o seu negócio acelerar de uma forma mais rápida. Coisas que você demoraria muito tempo para tracionar. Então, essa revista aqui que saiu a edição de janeiro de 26, onde eu fui capa aqui, é uma revista de Minas Gerais, Poder e Negócios, onde juntamente Bruno Avelar, Ayrton Mota, Bruno Henrique Lucas e alguns palestrantes que vão estar com a gente nesse dia 1º. Felipe, o que as pessoas podem esperar
da Mako Esquadria em relação à experiência do cliente, atendimento, produto, solução? O que as pessoas hoje que buscam a Mako Esquadrias podem dizer assim, cara, isso aqui é um diferencial bacana e eu vou comprar sempre dessa empresa por isso. Primeiramente, a Ayrton na chegada do cliente é um atendimento personalizado, onde o cliente vai se sentir abraçado e se sentir acolhido. É o principal ponto que a gente consegue entregar hoje. Hoje o cliente tem também acesso a mim, caso precise. Então, é um conforto uma segurança que a gente consegue entregar. Então, o cliente vai estar falando diretamente com quem toma a decisão. Claro que a gente tem uma equipe que vai assessorar também, mas é um tratamento muito mais familiar, diferente de outras empresas muito grandes, onde ele vai passar por um vendedor, supervisor, gerente, até alguém conseguir solucionar o problema dele. E nessa empresa ele vai ser somente mais vai ser somente um número numa tabela lá de preenchimento de meta. E para nós não, para nós o cliente é acolhido, a gente tem o prazer de receber o cliente, prazer de mostrar a nossa esquadria, o que a gente consegue fazer por ele. E a gente está sempre olhando para o futuro, né, Ayrton? Então a gente está sempre buscando tecnologias. Teve um caso que na feira passada que a gente foi para a Alemanha, a gente trouxe uma tecnologia e em pouco tempo já estava na casa do cliente. Então, a gente consegue essa flexibilidade, consegue mostrar produtos inovadores e logo trazer para o cliente para ele usufruir disso também. Então, esse é o diferencial e sempre nisso a gente vai avançar mais. Como que as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem fazer contato com a Mako Esquadrias? Como que eles falam com você? Quer deixar o Instagram da Mako? Com certeza. Vou deixar nosso Instagram, que é @macoesquadrias. Então, o cliente vai achar todos os nossos vídeos de casa, soluções, tudo que a gente entrega. Lá vai ter o link também para acesso direto ao nosso pessoal, que vai fazer um atendimento. E estão todos convidados a participar de a gente chama de uma imersão, porque é realmente um circuito que a gente faz no nosso showroom, onde ele vai ter uma percepção totalmente diferente de esquadrias e o que a esquadria pode proporcionar para a vida dele, né? Conhecer pessoalmente o showroom. Isso mesmo. Na cidade de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje gravando esse podcast aqui do Rio Grande do Sul. Daqui um pouquinho o Felipe já vai estar gravando com a gente em São Paulo, vai estar gravando com a gente em outros estados. Nós estamos percorrendo um caminho numa velocidade muito grande. O Felipe está acompanhando com a gente aqui, é um empresário de sucesso. E você que está assistindo a gente aqui, gente, é extremamente importante vocês entrarem no Instagram da Mako e analisarem os vídeos das casas que eles fazem. Não é porque eu estou aqui na presença do Felipe, mas realmente eu falo que é um público a mais. Quando a gente fala uma empresa de esquadrias, na nossa cabeça a gente imagina uma empresa de esquadrias qualquer. Mas a Mako hoje atende um público de alto nível que entrega uma experiência sensacional. Sim. Experiência tem diferença, né? Experiência do cliente e sucesso do cliente são coisas diferentes. Mas eu desafio você a conhecer o showroom da Mako e conhecer o Felipe pessoalmente lá para que ele possa conduzir você nessa viagem. Quem são os clientes que estão nos assistindo aqui, Felipe? Arquitetos, engenheiros, decoradores que querem fazer uma parceria com a Mako. É possível eles fazerem esse contato com você para fazer essa parceria? Com certeza. Como você falou, Ayrton, hoje a Mako está posicionada para residências de alto padrão, onde a gente realmente consegue fazer diferença para o nosso cliente final. Porém, a gente atende muito construtoras com prédios, tem várias oportunidades para arquitetos também, para justamente fazer um grupo de pessoas envolvidas num propósito que é a satisfação do cliente. Então, onde a gente puder agregar com isso, a gente vai estar sendo vai estar muito de braços abertos para receber pessoas desse mesmo pensamento para trabalhar conosco. Excelente. Então você segue aí a Mako Esquadrias, @Mako Esquadrias e também @Felipe Papek. Se a Mako, se quiser falar direto com o Felipe, pode mandar. A equipe dele vai te atender, vai fazer um filtro ali, depois você vai poder ter esse atendimento presencial. E também, mais uma vez, agradecendo aqui os nossos patrocinadores e parceiros desse grande momento que nós estamos vivendo aqui. A RF Media, que é o nosso apoiador e patrocinador oficial aqui. Dá um oi aí, Wesley,
O pessoal não vai te ver, mas só dá isso, o oi. O oi do Wesley, gente, é sensacional. Quando vocês... Eu não vou mostrar isso ao vivo aqui no podcast, porque eu teria que pagar royalties para ele. Mas a RF é um parceiro nosso de muitos anos, Magno Contábil Empresarial e também a Casa Milênio, que é um clube de empresários, um ecossistema que vem crescendo no Brasil inteiro. E Felipe, o tempo passa muito rápido aqui. Nós queríamos ficar contigo a tarde toda. O Wesley com certeza passaria um café aqui para a gente poder tomar um café junto, né? Pedir uns salgadinhos. Mas a pergunta chave aqui dessa tarde, que eu quero fazer para você. O porquê que você disse sim para estar dentro da Casa Milênio Club? O que te incentivou a tomar essa decisão de fazer parte de um clube de empresários? Bom, a forma como eu te conheci, Ayrton, foi muito natural. Então, quando eu falo que as coisas agem com naturalidade, é Deus pondo a mão para você passar por isso. Então, eu conheci o Ayrton numa palestra que ele deu, eu falei para ele, foi a melhor palestra que eu já vi na minha vida, então tive o prazer disso. Depois a gente foi falando, foi conversando, o Ayrton me convidou então para fazer parte da mentoria no jantar, e ali eu vi que a questão de oratória é somente a ponta do que ele entrega. Então vocês não têm noção de todo o restante que está por trás de todo o trabalho que o Ayrton vem fazendo, e por isso que a gente está muito satisfeito com tudo que ele vem entregando, apesar do pouco tempo que a gente vem trabalhando junto, a gente vê uma identificação de propósito muito grande, uma entrega muito maior do que você só enxerga no que o Ayrton coloca, que é a oratória. Então, é isso que nos fez acreditar e estar junto com o Ayrton na Casa Milênio, na Casa Cast, então em todos os produtos que ele ofereceu para nós. A primeira palestra, o dia que a gente se conheceu, existe um processo comercial da nossa empresa que é fazer esse contato com as pessoas que assistem a nossa palestra, de chamar elas para entender o que você achou. E a mensagem do Felipe ali naquele dia que deixou para o nosso time foi realmente a melhor palestra que eu já assisti na minha vida. E o melhor de tudo, Felipe, aqui a gente está hoje diante das câmeras, mas todo mundo que está na Casa Milênio Club me conhece por trás das câmeras. Uhum. Sabem quem é o Ayrton de fato. E eu tenho um carinho enorme por todo mundo que está caminhando junto comigo, mas todas as pessoas sabem que a estrela nunca fui eu. E é nesse ponto que muitos clubes que nascem aí no Brasil inteiro... e o porquê que nasceu o Clube da Casa Milênio? Porque eu me revoltei com empresários que criam clubes, que cobram muito caro e que de fato não entregam nada. Uhum. Né? O que não entrega de fato? É você ter o acesso ao dono do clube, ao mentor. Né? Você não comprou só um número de registro, você comprou um comprometimento comigo. Né? E eu tenho o compromisso de não só ajustar a comunicação, oratória dos empresários, mas também de cuidar do negócio deles. Sim. A Bíblia diz que quando você casa com uma pessoa é porque o dia que você estiver mal, essa pessoa é quem vai te levantar. Uhum. Então, e a Casa Milênio ela funciona nesse formato. Então, hoje pela manhã eu estava falando com um membro do clube, que ainda não é membro, vai se tornar membro agora essa semana, que ele estava travado em pedir a noiva em casamento, para te ter uma ideia. E agora o homem vai casar. Então, o clube de negócios não é só sobre fazer dinheiro, Sim. sobre estar em primeiro lugar. O Ayrton nunca foi a estrela desse negócio e nunca vai ser. Então eu peço aqui, tá aqui a Marília junto comigo, tá aqui o Rafa, o Wesley. Se um dia o Ayrton não estiver mais aqui, por gentileza, levem a Casa Milênio adiante. Eu tenho esse combinado na minha casa, que isso nunca foi sobre mim. Isso é um propósito. Né? Jesus foi o primeiro mentor que entendeu que se as pessoas estivessem longe dele, não funcionava. Então ele escolheu 12, dos 12, um traiu, o outro negou, o outro era rebelde, o outro não acreditava. Eles, não, só um pouquinho. Se vocês estão vendo o que eu faço e vocês não estão fazendo certo, vem morar comigo. Então Jesus entendeu que a proximidade, que a mesa, que o relacionamento modelava as pessoas. Uhum. Então é uma honra, Felipe, ter você dentro do clube. Esse clube ele não é só de negócios, ele é um clube de transformação. Eu honro a Deus pela tua vida, pela vida da tua família, pelos teus negócios. E deixa uma mensagem aqui para nós, uma mensagem da tua essência,
tanto para o empreendedorismo como pessoal. A essência do Felipe, de fato, para que, com certeza tem alguém que está nos assistindo aqui que já passou por problemas que você passou, está pensando em desistir, e hoje a tua palavra é que ela pode salvar não só pessoas, mas também uma empresa que está com dificuldade. Bom, primeiramente, a grande questão é você ter uma gratidão diária de tudo que acontece na sua vida, pelas conexões, pelos negócios. Às vezes, a porta que Deus fecha para você, ele vai abrir outra muito melhor lá na frente. Então, se você está triste porque perdeu um negócio, seu sócio saiu do negócio, um cliente muito em potencial não fechou com você, então não se preocupe, porque algo muito melhor, se você é grato e se você louva a Deus, vai acontecer depois. Então, essa é a mensagem que eu trago, que acompanha a minha vida para tudo que eu faço, e que com certeza eu vou carregar por muito tempo e vou levar minha vida nesse formato e nessa palavra. Depois dessa, não temos mais o que falar, né? O homem veio preparado e afiado. A maior habilidade do mundo hoje é a comunicação, e com essa frase, com essa explicação que o Felipe trouxe aqui agora, nós nos encaminhamos para o encerramento desse episódio, e muito triste que ele vai acabar, mas feliz, porque é o primeiro degrau de muitos e é uma primeira participação do Felipe aqui com a gente. Você vai ver o Felipe muitas vezes nos nossos vídeos, nos eventos, principalmente em cima do palco também conosco. Lembrando que a oratória, ela é treinável e ela não é a primeira habilidade que você vai destacar, que você vai treinar e vai fazer você ser um empresário de sucesso. Então, encerrando aqui hoje o CasaCast com muita alegria, com muito prazer, eu deixo aqui a minha reflexão também, junto com as palavras do Felipe, que o nosso sucesso, Felipe, não está ligado a esse momento que a gente está vivendo aqui agora. O nosso sucesso foi quando a gente pensou lá atrás em abrir uma empresa, assinar um contrato, em trancar a matrícula da faculdade. Eu vou trancar porque eu continuo depois. O momento que você teve um problema de saúde com a família, que você pensou em desistir. Esse dia foi o dia do sucesso. E esse dia não tinha ninguém lá com a gente. Então, o sucesso não é hoje você andando de helicóptero, tendo dinheiro na conta. Eu estava com a minha família na semana passada, Felipe, encerrando um final de semana, e a gente foi em Nova Petrópolis naquele dia. Encerrando o final de semana, eu estava no carro e o Miguel no banco de trás dormiu, e eu vim com a Fernanda conversando. E eu disse para ela assim... Você sabe que agora, dia 1º de agosto, a gente tem um evento com o Bruno Avelar, né? Que é o empresário do Neymar. E isso, para mim, é 1 ano e 8 meses que a gente está trabalhando nisso. Isso é bom? Isso é sucesso? E Deus disse assim para mim, isso não é o teu sucesso. E aí eu tá reunido ali com o Miguel, com a Fernanda, olhando um filme de noite, comendo uma pipoca. Deus disse para mim assim, ó, tu pode estar com o Bruno Avelar, tu pode estar com qualquer pessoa, com tanto de dinheiro, lá na Suíça. Isso que tu está vivendo aqui é o teu maior sonho. É esse momento, com a família, com saúde, independente do dinheiro que tem. Então, o nosso sucesso do programa de hoje, juntamente com a tua história, Felipe, não é o dia de hoje, mas é tudo que a gente enfrentou para estar aqui. Obrigado pela tua presença, de coração. Você é um parceiro e um amigo que Deus nos deu. Obrigado, Rafa, Wesley, RF Media. Obrigado a toda a minha assessoria que está aqui, a minha equipe. Um beijo no coração de todos vocês. Gente, olhando aqui no seu olho, eu encerro o episódio do CasaCast. E aqui nunca foi e nunca será somente oratória. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e um beijo no coração. O Doutor Oratória se despede aqui. Até o próximo capítulo do CasaCast, junto com você, empresário de sucesso.